Tudo bem, se você tiver sua Bíblia, leve-a consigo. Segure-o bem alto comigo. E vamos em frente fazer esta declaração de fé todos juntos. Preparar? Ir. Esta é a minha Bíblia. É minha principal fonte de alimento espiritual. Lerei isso todos os dias e me tornarei tudo o que Deus quer que eu seja. Minha mente será renovada. Minha vida será transformada. Eu me renderei completamente a Cristo. Portanto, esconderei sua palavra em meu coração, para que eu possa ser tudo o que Deus destinou que eu fosse. Amém e amém. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Uma parte das Escrituras que a maioria das pessoas não gosta de ler. Parte da Escritura que a maioria dos pregadores não gosta de pregar. Mas me senti impelido pelo Espírito Santo a chegar a este texto. Atos, capítulo 5, começando no versículo 1, diz: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu uma propriedade. E reteve parte do valor, sabendo também sua esposa, e trouxe uma parte e a colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para mentires ao Espírito Santo e reteres parte do valor do terreno para ti? Enquanto estava contigo, não era teu? E depois de vendido, não estava em teu poder? Por que formaste esse plano em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que ouviram essas coisas. Então os jovens se levantaram, envolveram o corpo dele, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou sua esposa, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Dize-me, vendestes por tal preço aquele terreno? Ela respondeu: Sim, por esse preço. Então Pedro lhe disse: Como é que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha, os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta, e eles também te levarão. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. Então os jovens entraram, encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. E grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Hoje nós estamos continuando em nossa série, Atos 29, onde seguimos estudando como você e eu, como crentes, podemos dar continuidade à obra da igreja primitiva e ao que Jesus nos chamou para fazer. E o título da minha mensagem nesta manhã é simplesmente este: Alerta Vermelho. Alerta vermelho. Essa vai ser uma mensagem que você vai dizer ou ai de mim ou glória a Deus. Uma das duas coisas. Mas eu te prometo que ela vai tocar e convencer o coração de cada pessoa. E é por isso que ela está aqui nas Escrituras. O título, mais uma vez, é Alerta Vermelho. Vamos orar. Pai, em nome poderoso de Jesus, fala aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos convencidos da maneira certa para que possamos te honrar e te servir com as nossas vidas. Nós te damos todo o louvor em nome de Jesus. E todo mundo disse: Amém. Amém. Bem, imagine que você está em uma loja. Você está fazendo compras. Sabe? Talvez só esteja dando uma olhada nas vitrines. Sabe? Talvez você só esteja dando uma olhada. Sabe? Só passeando mesmo. Aí você encontra umas roupas que gosta muito e começa a experimentar. Um par de sapatos chama a sua atenção e, sabe, você experimenta o par de sapatos. E tudo está indo bem quando, de repente, você vê umas luzes vermelhas acendendo. E você ouve um barulho. E você olha ao redor. Você pensa: tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado. Preciso sair daqui. Uma luz vermelha com um barulho alto. Talvez diga: por favor, saia do prédio. Por favor, saia do prédio. Você sabe imediatamente que tem algo errado e precisa buscar segurança. Pastor, o que isso tem a ver com essa escritura? Essa escritura está na Bíblia. Pelo menos um dos motivos pelos quais essa escritura está na Bíblia. Na verdade, poucos ministros pregam sobre essa escritura na Bíblia. E há muitos motivos para isso, mas um dos motivos é que é um texto difícil.
É um texto que levanta muitas perguntas. É um texto que nos obriga a questionar algumas coisas. Por que esse julgamento foi tão severo? Se isso aconteceu com Ananias e Safira, será que algum de nós está seguro? Por que nem todo mundo caiu morto durante a oferta hoje? Ele levanta algumas perguntas. Mas a verdade é que isso faz parte da história da igreja primitiva. Isso faz parte de como a igreja primitiva começou. E eu acredito que isso está na Bíblia porque é um aviso para nós. É um alerta vermelho para andarmos de forma cautelosa, para vivermos de maneira santa e honrada diante do Senhor, para percebermos que Deus espera que vivamos uma vida cristã autêntica, íntegra, e não uma vida superficial ou hipócrita. Na Bíblia, ela nos ensina que devemos viver em santidade, e a santidade e a convicção de viver corretamente diante de Deus são frequentemente evitadas por muitos de nós no corpo de Cristo hoje em dia, especialmente diante do tipo de religião que ouvimos por aí, que basicamente diz que, desde que você tenha feito de Jesus o Senhor da sua vida, você pode fazer qualquer coisa e viver de qualquer jeito, e está tudo bem, porque a graça vai te cobrir. E embora entendamos que a verdade e poder na graça, nós não recebemos a mensagem da graça para que possamos viver no pecado. A mensagem da graça deveria, na verdade, nos levar a fazer o oposto, ou seja, a honrar a Deus. Então, deixe-me fazer um pequeno resumo do que está acontecendo neste texto à medida que nos aproximamos dele. Ao chegarmos ao texto, sabemos que o Espírito de Deus foi derramado. O Espírito Santo foi derramado no cenáculo. 120 deles estavam lá, esperando para serem revestidos de poder do alto. Eles recebem o batismo ou o enchimento do Espírito Santo. Começam a falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus lhes concede que falem. Saem para a rua. As pessoas estão vendo isso. As pessoas estão ouvindo. Há um milagre auditivo. Deus traduz as línguas para os ouvintes de modo que eles ouvem a pregação em seu próprio idioma nativo. Ouvem a pregação do Evangelho de Jesus. Cristo e sua ressurreição. Muitos deles estão ouvindo a mensagem do Evangelho, mas alguns dizem, eles estão bêbados. E Pedro se levanta e diz, são apenas 9 horas da manhã. Eles não podem estar bêbados, mas isto é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E ele explica como o Espírito será derramado. Ele prega essa mensagem. 3.000 pessoas se convencem, entregam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Então eles levam esse poder até o templo na hora da oração. Encontram um homem que era deixado ali, coxo, todos os dias. Ele tinha cerca de 40 anos. Pedro pega pela mão, o levanta, seus tornozelos recebem força, e imediatamente o homem começa a saltar, pular e louvar a Deus diante de todas aquelas pessoas. Pedro então vai ao pórtico de Salomão, onde Jesus costumava pregar quando andava pela terra. Ele prega outra mensagem. Mais 5.000 pessoas entregam suas vidas ao Senhor. Sinais e maravilhas estão sendo realizados pelas mãos dos apóstolos. Grandes coisas estão acontecendo, quando de repente um espírito de generosidade se espalha por todo o povo. E a razão pela qual esse espírito de generosidade se espalha por todo o povo é em parte porque o Espírito Santo está sendo derramado. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade em todas as áreas da nossa vida. Não há apenas liberdade na área de vícios e coisas desse tipo, mas também a liberdade para dar e para adorar a Deus, mas também porque há perseguição na igreja. Há um monte de gente que não gosta do que está acontecendo, então eles prendem Pedro e João, e você deve se lembrar, eles os colocam na cadeia, ameaçam eles e dizem, não preguem em nome de Jesus. Pedro e João voltam para o seu grupo e oram por ousadia. Deus sacode o lugar onde eles estão. Eles pregam a palavra de Deus com ainda mais ousadia. E o espírito de generosidade simplesmente se espalha e as pessoas realmente começam a vender seus bens. Vender terras que possuem e estão trazendo aos pés dos apóstolos, depositando aos pés dos apóstolos porque os cristãos ou crentes não conseguiam trabalho e coisas desse tipo, pois a perseguição era tão intensa. E então as pessoas diziam, bem, precisamos ajudar nossos irmãos e irmãs no Senhor em tempos como este. Então, aqueles que tinham terras, casas e coisas assim vendiam.
traziam aos pés dos apóstolos, e os discípulos então simplesmente distribuíam de acordo com as necessidades de cada um, e todos compartilhavam tudo em comum. E havia um cara em particular que ficou conhecido por sua generosidade, e o nome dele era Barnabé. E Barnabé vendeu esse pedaço de terra e deu todo o valor aos discípulos, e acabou ganhando um apelido. Passaram a chamá-lo de Filho da Consolação. Bem, outras pessoas viram o que estava acontecendo, e havia um outro casal chamado Ananias e Safira, e eles disseram: "Poxa, a gente também quer ser reconhecido pela nossa generosidade. Então, o que vamos fazer é vender um pedaço de terra que temos, mas aí vamos pegar uma parte, vamos guardar para nós, e vamos lá fingir que doamos tudo." E o motivo pelo qual eles querem fazer isso é porque querem ser reconhecidos, querem poder e querem posição. Eles não estão necessariamente fazendo isso só pela generosidade do coração, mas estão fazendo com segundas intenções. Por quê? Como muitos de vocês sabem, a maneira como damos importa tanto quanto o que damos. A Escritura nos diz que devemos dar com um coração alegre, não porque somos obrigados, não de má vontade ou por necessidade. Quero que você saiba que, se você nunca desse um centavo para Deus, mas colocasse sua fé em Jesus Cristo, tecnicamente você iria para o céu. Agora, eu não sei como seria possível você entregar sua fé ao Senhor Jesus Cristo, ser um crente genuíno e nunca ser generoso com as coisas de Deus. Mas se isso fosse possível, não é a sua doação de coisas que te leva para o céu, é a sua fé em Cristo que faz isso. Mas quando você ama Cristo de todo o seu coração, quantos aqui sabem que você tem um espírito generoso? Amém. Então essas pessoas decidem que vão, sabe, meio que ir até lá, se posicionar, e vamos ser reconhecidos e talvez nos deem um apelido e esse tipo de coisa. E enquanto o Espírito de Deus está sendo derramado, eles fazem isso. E uma das coisas que você nota na igreja primitiva é que o Espírito de Deus era muito denso naquela época em particular. Era muito pesado. E Pedro nos dá uma ideia do porquê isso acontece com Ananias e Safira. Ele diz: como Satanás encheu seu coração. Há momentos em que o Espírito de Deus está tão presente em um determinado lugar, a presença de Deus é tão intensa em um determinado lugar, que você realmente sente a convicção te sufocando. Eu sei que muitas vezes pensamos que, quando a presença de Deus está em um lugar, tudo o que sentimos são coisas boas e glória. Mas se você está em pecado naquele momento em que encontra a presença de Deus e não tem um coração disposto a se arrepender, você vai realmente sentir o peso da convicção sobre a sua vida. E vemos isso em outros lugares nas Escrituras. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, se não estivesse puro, caía morto. Por isso, amarravam uma corda no seu pé, pois ninguém mais podia entrar lá, então o puxavam para fora. Em outro trecho das Escrituras, vemos que Moisés subia ao topo da montanha para se encontrar com Deus, e a presença de Deus descia sobre a montanha, e Moisés deixava instruções claras: não fiquem perto da base da montanha. Precisamos entender que Deus é tão santo que a impureza e o pecado não podem permanecer na presença de Deus. Então, esse era o momento na Bíblia em que a igreja estava nascendo. A santidade e a presença de Deus saturavam aquele lugar. Sinais e maravilhas estavam acontecendo. E então aparece Ananias. E Ananias, Satanás encheu o coração dele. Ele entrou ali, na presença da santidade de Deus. E aquela convicção, que é palpável, meio que o domina. E ele cai morto. E isso deveria ser um alerta vermelho para nós. Deveria ser um alerta vermelho de que não devemos trazer impureza e falta de santidade para a presença de Deus, de que não devemos nos conformar em viver de qualquer jeito que quisermos, persistindo no nosso pecado e nunca sentindo nenhuma convicção no nosso coração, de que precisamos ter reverência pela santidade de Deus. E nós perdemos essa reverência pela santidade de Deus. Vivemos numa era da igreja em que parece que tudo é permitido e nada importa. E sim, venha como você está, mas, por favor, não permaneça como está. Por favor,
Permita que o Espírito Santo do Deus vivo te transforme e te mude. Não é aceitável para nós, como crentes, persistirmos em coisas ímpias. Isso deveria ser um alerta vermelho. Deveria ser um chamado de atenção para cada um de nós de que Deus espera pureza e Deus espera santidade. E sim, também deve ser um lembrete, graças a Deus pelo sangue de Jesus. Porque, se não fosse pelo sangue de Jesus, lá estaríamos eu e você. Mas repare também, ele diz, Satanás encheu o seu coração. Até este ponto, Satanás tentou de tudo, de fora para dentro, para parar a igreja. Ele tentou ameaçá-los. Ele tentou persegui-los. Ele tentou prendê-los. Ele tentou levantar pessoas de fora para tentar parar a igreja. Mas toda vez que algo vinha de fora, isso não parava a igreja. Pelo contrário, impulsionava ainda mais a igreja. Quero que você saiba que a igreja nunca será derrotada pelo que acontece do lado de fora. Quero que você saiba que as portas do inferno jamais prevalecerão contra uma igreja. E toda vez que há perseguição contra uma igreja, a igreja não vai retroceder. Eu te garanto que a igreja vai avançar e ficar mais forte, porque a perseguição fez aquela igreja passar de 120 para 3.000, para 8.000 assim, num piscar de olhos. Nós não corremos o risco de coisas externas prejudicarem o crescimento da igreja. Nunca são as coisas de fora. Sempre são as coisas de dentro. E então, como Satanás não consegue pará-los de fora, é isso que ele faz. Ele enche o coração de um indivíduo da própria comunidade, e esse indivíduo entra por dentro e tenta pará-los. Isso é um trabalho interno. E essa pessoa de dentro está fingindo ser algo. Quantos aqui sabem que fingir ser algo é o jogo do inimigo? Ele se transforma em anjo de luz. E fingir ser algo é o primeiro sinal de alerta ao qual precisamos ficar atentos. Fique atento à hipocrisia na sua vida. O que nos fundamenta na vida não é o que acontece conosco, mas o que acontece dentro de nós. O verdadeiro inimigo está em mim. Deus prefere que sejamos totalmente contra ele do que mornos e fingindo estar a favor dele. Apocalipse 3 diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A hipocrisia, a religião envolta em fingir ser algo que não somos, o cristianismo inautêntico, onde temos uma aparência de piedade, mas por dentro o diabo tomou conta do nosso coração, isso é nós a Deus. Na verdade, as palavras mais duras de Deus, as palavras mais fortes de Jesus quando ele andou pela terra, muita gente acha que Jesus nunca disse nada desagradável a ninguém. Muita gente pensa, Jesus sempre foi tão encorajador, até mesmo com quem não merecia incentivo. Eu não sei que Bíblia você está lendo. Mas para os religiosos que fingiam ser algo, Jesus disse algumas coisas bem duras. Em Mateus 23:25, ele diz, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e autossatisfação. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Fala pra gente o que você realmente pensa, Jesus. Cristianismo hipócrita é quando fingimos ser algo diferente do que está em nosso coração, quando embrulhamos algo mal em algo que parece religioso, quando usamos as escrituras para justificar a desobediência, hipocrisia, literalmente. Significa se esconder atrás de uma máscara.
A máscara da piedade quando estamos falando sobre as pessoas. A máscara do amor quando estamos participando de coisas indecentes. A máscara da graça quando, no nosso coração, não temos nenhum desejo de mudar. A máscara de ser um discípulo quando estamos claramente desobedecendo. Fingir com a intenção de enganar é o jogo do diabo. Ele apareceu no jardim do Éden como um amigo. Ele estava no céu agindo como alguém que adorava Cristo, como líder de louvor. E tudo o que ele pretendia fazer era dividir o reino de Deus. Veja, precisamos tomar cuidado com a hipocrisia em nossos corações. É um lugar perigoso para se estar. Mas a segunda coisa com a qual precisamos tomar cuidado, a segunda coisa com a qual precisamos estar atentos é com a divisão. Veja, isso foi um trabalho interno. Ele não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro. Ele não conseguiu destruir os crentes de fora para dentro. Ele teve que tentar entrar por dentro. Cuidado com as divisões. Não há muitas coisas que Deus odeia, mas aqui estão algumas. Provérbios capítulo 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abomináveis para Ele. Agora, para aqui por um minuto e pense. Se você nem mesmo lesse essa escritura e apenas escrevesse as coisas que são uma abominação para Deus, eu garanto que a maioria de vocês deixaria de fora tudo que está nessa escritura. Você colocaria coisas que são uma abominação para você como crente quando olha para o mundo. E não estou dizendo que essas coisas estão certas, mas as coisas que Deus considera abominações muitas vezes são coisas que estão por dentro, dentro da sua igreja. 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abomináveis para Ele. Olhar altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Era isso que estava acontecendo. O inimigo estava se infiltrando na igreja ao encher o coração de Ananias e Safira. Como foi que o inimigo conseguiu entregar Jesus às autoridades? Ele entrou por dentro. Ele entrou no coração de alguém que fazia parte do círculo íntimo. Veja, o inimigo sempre tenta entrar por dentro para impedir aquilo que Deus planejou para a humanidade, a mensagem de salvação de Jesus Cristo. E, aliás, Satanás escolheu encher o coração dele numa tentativa de destruir a noiva de Deus. Quantos aqui sabem que a igreja é a noiva de Cristo? Hoje é dia dos pais. Quer saber como deixar um pai realmente bravo? Mexa com a esposa dele. Se você mexer com a esposa de um homem, não importa o quão cristão ele seja, eu te garanto, você vai acabar engolindo os dentes. É assim que as coisas são. A maioria dos homens não gosta quando mexem com a mulher deles. Quantos de vocês sabem que a noiva de Cristo é a igreja? Deus não aceita com bons olhos quando as pessoas mexem com o que lhe pertence. Sim, a igreja pode ter imperfeições, mas não me fale sobre as imperfeições da minha esposa. Vou contar-lhe sobre as imperfeições da minha esposa, mas mantenha o peneme dela fora da sua boca. Certo? Amém. A mesma coisa é verdade quando se trata de Deus. Deus não gosta que as pessoas mexam com sua noiva. Ele não gosta que as pessoas mexam com os líderes de sua noiva. E essa mensagem não é sobre mim. Isso é apenas o que o texto diz. Em Números, capítulo 16, havia um homem chamado Corá. Corá era um líder da congregação primitiva de Israel. E sabe o que Corá fez? Ele reuniu 250 líderes de outras famílias e todas as suas famílias, e juntou todo mundo. E aqui está o motivo. Ora, se opor a Moisés, porque ele não gostava da forma como Moisés estava liderando o povo. E sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? A terra se abriu e engoliu todos eles. Por quê? Porque Moisés era perfeito. Não.
Mas por que Deus não gosta quando colocamos o nome da noiva dele na nossa boca? Tem outra história na Bíblia sobre uma moça chamada Miriam. Miriam era irmã de Moisés. E sabe o que ela disse? Moisés acha que é o único que ouve Deus. Nós também podemos ouvir Deus. Porque é Ele que toma todas as decisões. E sabe o que a Bíblia diz que aconteceu com Miriam? Ela foi acometida de lepra. E sabe o que aconteceu? Moisés teve que interceder por sua irmã para que Deus a curasse. Qual é o ponto? No Novo Testamento, em Romanos 16:17, para a igreja do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu: Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que causam divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Por quê? Porque a igreja é a noiva de Deus. A igreja é a resposta de Deus para o mundo. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz através de sua noiva. E é Deus quem é chamado para corrigir sua noiva. No livro de Apocalipse, você encontra o anjo de todas as 7 igrejas diante do tribunal de Cristo, diante de Deus, e Deus está corrigindo-os. E Deus está dizendo: você fez isso e você fez aquilo. Deus vai corrigir sua igreja, mas nós não podemos ser instrumentos que tentam dividir a casa de Deus e a noiva de Cristo. Alguém disse isso sobre esse julgamento. O julgamento de Ananias e Safira foi a graça salvadora de Deus. Foi Deus entregando-os ao diabo para a destruição da carne deles, para que o espírito deles fosse salvo no dia do Senhor. Agora, eu não sei se concordo com esse comentarista. Eu não sei se eles foram salvos. Eu não sei se eles não foram salvos. Eu não sei se eles foram para o céu. Mas o que eu sei foi a graça salvadora de Deus para pelo menos 3 situações diferentes. Primeiro, foi a graça salvadora de Deus para a igreja primitiva contra a rebelião à autoridade. Ele veio e mentiu diretamente para Pedro. Ele não estava honrando quem Deus colocou em autoridade. Foi a graça salvadora de Deus. Foi a graça salvadora de Deus para a igreja primitiva contra a poluição espiritual. O texto diz que, quando as pessoas viram isso acontecer, muitos não ousavam se juntar a eles, mas mesmo assim muitos entregaram suas vidas a Cristo. O que isso significa? Significa que o cristianismo era autêntico. Significa que, ao perceber que você vem para Cristo, não é algo do tipo venha como está e permaneça como está. Não é algo do tipo, sabe, eu venho para Cristo e continuo fazendo tudo o que quero e a graça de Deus ainda me cobre. Não é, eu peço para Deus me abençoar do jeito que eu sou. Não, eu peço para Deus me abençoar do jeito que Ele quer que eu seja. Eles entenderam e disseram, a gente não está brincando com isso. Não estamos vindo para a igreja só para fazer de conta. A gente entende que Jesus disse que, se você quer ser um verdadeiro seguidor dele, precisa tomar sua cruz diariamente e segui-lo. Ele disse que isso é algo sério. E também era a graça salvadora de Deus impedindo que pessoas perdidas fossem para o inferno. Porque sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com a igreja? A pior coisa de todas é isso. Olhos aqui, só gente andando. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com a igreja? É quando a igreja fica cheia de tantos cristãos superficiais e hipócritas que o mundo já não consegue mais ver diferença entre a igreja e o mundo. Sabe o que acontece então? A igreja perde seu testemunho, a igreja perde seu poder, a igreja perde sua capacidade de atrair. A igreja deveria ser diferente. Hoje em dia, quase ninguém tem coragem de pregar. Saiam do meio deles e sejam diferentes. Você quer o poder de Deus na sua vida? Eu quero o poder de Deus. Você quer o poder de Deus na igreja? Avivamento é quando o coração das pessoas se torna puro e santo diante do Senhor. Essa foi a graça salvadora de Deus. Foi a graça salvadora de Deus para pessoas perdidas indo para o inferno. É a graça salvadora de Deus para nós, para não vivermos um cristianismo superficial e hipócrita. O terceiro cuidado. Eu sei que é engraçado, e eu fiz parecer engraçado, mas na verdade não é.
Alerta vermelho. Pare de viver um cristianismo diluído.